Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu estou aqui hoje para fazer um complemento, né, do vídeo anterior sobre o índice de fluidez, né? Porque ali foi uma demonstração mais prática, embora, claro, eu falei um pouco dos conceitos, mas aqui o objetivo é dar uma sequência um pouquinho mais clara, né? é, Sobre essa técnica aí de caracterização para os polímeros, né? Então, o índice de fluidez, ele é muito utilizado, né, no dia a dia, né, da indústria como um parâmetro que representa a massa molar de um polímero, né? Porque ele não é uma medida de massa molar, né? Porém há uma correlação, né? Porque a unidade, se você observar, que é gramas por 10 minutos, né? É uma unidade de vazão, né? De vazão mássica, né? E a massa molar, a gente sabe que as médias são dadas em gramas por mol, né? Mas devido a essa boa correlação que existe, né, com a massa molar, ou seja, um polímero de massa molar baixa, por exemplo, né, ele vai ter uma viscosidade baixa e ele vai ter, portanto, um valor de índice de fluidez alto, né? Então isso aí é bastante usado, né? Eu diria que as empresas que vendem polímeros, elas usam sempre como parâmetro, né, de comunicação o índice de fluidez, né? A não ser certos polímeros, né, que você não tem esse valor, né? Como, por exemplo, o polímero de massa molar muito baixa. Dificilmente você vai ter uma comercialização à base disso. Muitas vezes é a partir de medida de viscosidade mesmo, né? E também, por exemplo, o polietileno de ultra alto peso molecular, que também ele não escoa no equipamento de índice de fluidez e, portanto, o valor que representa a massa molar tem que ser outro, e não o índice de fluidez em si, né? Mas, sei lá, você pegar um monte de polímeros importantes aí, como eu já falei nos vídeos anteriores, polietilenos em geral, polipropilenos, poliestirenos, PMMA, né, PVC, né, você sempre vai ter um parâmetro que representa a massa molar a partir do índice de fluidez, tá? E é uma técnica super simples, né, como foi mostrado no vídeo anterior, né? Ele é basicamente um barril aquecido, né, e esse barril você vai preenchê-lo com pellet, né, ou outro material como eu mostrei, né, em termos de demonstração, né, de laboratório é bem interessante, por exemplo, você pegar garrafas e cortar, porque você já faz uma associação, né, com o tipo de massa molar importante para cada técnica, né. Então, é claro, você também pode fazer em pó, né, às vezes os polímeros que são obtidos em reatores, né, durante a síntese ali, eles também são testados, né, antes da pelletização, né, você faz o índice de fluidez do pó também, né. Então você vai preencher aquele barril aquecido lá e a temperatura vai depender de cada polímero, por exemplo, polietileno 190, né? Polipropileno 230, né? Você vai ver, por exemplo, a poliestireno é muito comum 200 graus, né? Obviamente que você pode mudar a temperatura se você trabalhar um pouquinho com pesquisa, né? Você pode fazer uma variação ali da temperatura, né? Porém, o mais comum é você, principalmente quando você trabalha, né, com, sim, com normas, né, com empresas e tal, você sempre vai seguir padrões, né, para que você tenha é, a questão de vender, né, você tem que estar dentro das normas e as normas exigem certas temperaturas e cada polímero tende a ter o seu valor de temperatura específico, né. Então você preenche lá o material, você faz uma compactação, né, do material naquele barril lá, né, para que você evite bolhas e tal, né? Aí você, lá embaixo, né, como eu mostrei, você tem uma matrizinha, né, embaixo do barril, ou seja, a parte inferior por onde o polímero vai sair na condição fundida, né, ou amolecida, né? Ele vai sair por ali por uma matriz de dimensões bem pequenininhas, né? E uma vez que o polímero está compactado lá dentro, aí você coloca uma haste sobre aquilo, né, sobre o polímero, e aí você coloca um peso, né? E esse peso vai ser padrão, né? Você pode olhar que o resultado de índice de fluidez, além do valor, né, que é em gramas por 10 minutos, você tem lá a temperatura de ensaio, né, e o peso que você usou. É muito comum o famoso índice de fluidez 2, né, que a gente fala, né, que é usando 2 quilos, né, 2,16 quilos, né, mas a gente chama de 2 quilos, né. Mas você também tem a possibilidade de usar 5 quilos, né, 10 quilos, até 20 quilos, né. Então, existem... o importante é na hora de você, quando relata o resultado lá, você colocar, né, as condições, como eu falei, né, o peso, a temperatura, né, e muitas vezes algumas empresas colocam
né? O índice de fluidez para duas condições também, né? No datasheet que você fala, né? Ou seja, na folha de dados ali do polímero, né? Tá ok? É, e falando em termos de empresa de síntese, né? O índice de fluidez ele é muito usado, né? Não só, como eu falei, né? Para a folha de dados final, ou seja, como um dado de representação do polímero, né? Porque dificilmente um cliente de uma empresa de síntese ele conversa com o fornecedor a partir de dados de massa molar mesmo, né? Dificilmente a empresa fornece, porque é uma coisa de facilitar, né, eu diria, né? O linguajar, a conversa, né? Você dificilmente vai falar em massa molar em termos de massa molar real. Você vai falar sempre em termos de índice de fluidez, tá? Agora, obviamente que a empresa internamente, ela sabe, né? Aqui, o que corresponde àquele valor de índice de fluidez em termos de massa molar, né? Ela faz determinações de massa molar, né, de acordo com a necessidade, né? Às vezes, uma vez por ano ali, como uma checagem, né? E também, obviamente, né, sempre que for necessário, né, ela pode fazer massa molar para ver se o polímero se mantém, ou então, às vezes, num desenvolvimento de material novo, né? As empresas de síntese, em regra, ela tem como fazer a massa molar, né? Mas no dia a dia, como controle de qualidade, é realmente o índice de fluidez um ensaio mais usado, né? Então, por exemplo, quando você está produzindo lá no reator, você tem que ter essas informações constantes, né, para ver se o material que está saindo lá está dentro das condições, né, estão dentro das especificações, como se diz, né. Então, o índice de fluidez ele é feito constantemente, né. Agora, existe a possibilidade de você fazer essa determinação a partir de um reômetro online que você fala, né, que é um reômetro, sendo que você vai simular as condições de um índice de fluidez, né, ou seja, a tensão no reômetro vai ser a tensão equivalente àquele peso lá, né. Então, ele vai dar uma medida do índice de fluidez também. Tá? Eu nem sei como é que está a evolução atual, né? Se houve uma tendência a eliminar a realização de índice de fluidez por operadores, né? Em termos de empresa de síntese, né? Não sei se realmente está tendo, se houve uma migração total aí para fazer a determinação do índice de fluidez por reômetro online, né? Mas claro que sempre vão existir esses equipamentos, né, em empresas de síntese, sempre. Por quê? Porque o cara em laboratório vai precisar o tempo inteiro, né? Ele vai fazendo formulações para desenvolver novos grades, ele vai precisar testar amostras que vêm de clientes, né? De repente o cliente manda uma amostra, devolve uma amostra porque deu algum problema no processamento dele, né? E aí o pessoal vai fazer uma checagem em laboratório, então ele sempre vai existir esse equipamento, né? Ele também é muito importante em empresas de processamento, né? Seria muito interessante, por exemplo, quem trabalha com reciclagem, né? O cara que trabalha com reciclagem, ele pega materiais de N fontes ali, não sabe de onde vem. Então, na hora de vender aquele material, é muito importante que ele dê uma informação mínima, né, daquele material que ele misturou ali e gerou um pellet, né? Então, muito importante ter um equipamento de índice de fluidez para um cara que é de empresa de reciclagem, né? E entre outros, né? Um cara que trabalha com compostos, né? Você sempre vai ter a importância, né, de dizer para o cara que quer comprar aquele material dele quais as propriedades de fluxo, né? E o índice de fluidez é uma boa medida disso aí. Ok? Então, como eu estava dizendo, né, essa questão do controle de qualidade, né? Você tem uma medida com uma certa frequência elevada ali, né? No intervalo de horas ou até menos, né? Em que um operador faz a medida do índice de fluidez e entrega isso para a planta, né, para mostrar se o polímero que está saindo do reator está dentro das condições, né? Embora, como eu disse, há a possibilidade de ser feito em reômetros online também, tá? Bom, então tá. Você compacta aquele material lá, compactou, e aí depois de um tempo de pré-aquecimento, né, que eu mostrei no vídeo anterior para o caso nosso de 6 minutos, né, o material começa a escoar valendo, digamos, o teste em si, ou seja, claro que o material começa a sair desde o começo, até no momento do pré-aquecimento, né? E a gente mostrou que o material que tem um grande fluxo, ele pode até sair totalmente já no pré-aquecimento, né? Então, às vezes é necessário você colocar uma trava ali, fazer alguma coisa para impedir a descida do material, né? Então, depois desse pré-aquecimento, o que acontece? Se você tiver um equipamento de corte automático, ele vai cortar aquele material que saiu até aquele momento, ou seja, durante o pré-aquecimento ele corta tudo
E aí, nesse momento, ele aciona o tempo de corte, né? Então, em cada 15 segundos, que foi o caso do nosso exemplo, né, da aula passada, do vídeo passado, a cada 15 segundos ele faz um corte de um estrudadozinho, né? Então, depois de 6 cortes, o equipamento para, né? Aí você pesa aquilo numa balança, né, numa balança de precisão, com 4 casas, né? Você pesa e pega uma média, né, dessas massas, né? E aí você faz a regra de 3, né? Em 15 segundos deu essa massa média, né? Em 600 segundos, né, que são os 10 minutos, né, você tem a massa X, que vai ser o índice de fluidez, que é em gramas por 10 minutos, né? Então, esse valor aí, como eu falei, é muito importante, né? E vai ser o parâmetro que você vai se comunicar aí, né, com a empresa de síntese na hora de obter um dado tipo de polímero lá para o seu objetivo, tá? Um aspecto que é importante com o índice de fluidez também, o equipamento aqui, o nome do equipamento é plastômetro, né? Eu nem falei isso, né? O equipamento que você faz o índice de fluidez é chamado de plastômetro, né? Então, o plastômetro, existe a possibilidade também de você pegar uma segunda medida, né? E principalmente em empresas de poliolefinas isso é feito bastante, né? É uma medida qualitativa, mas que dá uma noção, né, daquela questão lá da processabilidade do material, né? Então, só para mostrar rapidamente aqui, né, se você observar essa equação aqui, né, é a equação que eu posso ter uma noção de como é o índice de fluidez, né? Então, se você observar ela aí, essa é a equação de fluxo num tubo, né? Que aí seria a representação do fluxo da matriz lá para o índice de fluidez, né? Então, você tem a vazão volumétrica, que é o Q, né? Igual a π vezes ΔP vezes R4 sobre o 8NL, né? Então, o ΔP, que é o que está no numerador aí, ele está associado ao que? Ao peso que você usa, né? O R e o L estão associados o quê? As dimensões da matriz, né? O π e o 8 são constantes, então o que sobra aí é o N, né? Que é a viscosidade, né? Apesar desse valor aí ser vazão volumétrica, né, e o índice de fluidez ser vazão mássica, existe uma relação direta da vazão volumétrica com a vazão mássica pela densidade, né? Então a gente pode dizer que um é proporcional ao outro, ou seja, se a vazão volumétrica aumenta, o índice de fluidez aumenta, né? Já que o índice de fluidez é uma medida de vazão mássica. Então o que a gente pode concluir aí? Que se a viscosidade diminui, a vazão volumétrica aumenta, né? Então o índice de fluidez aumenta. Então, o que a gente pode concluir com isso? Se o índice de fluidez é alto, né, isso quer dizer o quê? Que a vazão mássica é alta. Se a vazão mássica é alta, a vazão volumétrica é alta. Se a vazão volumétrica é alta, é porque a viscosidade é baixa, né? Se a viscosidade é baixa, é porque a massa molar é baixa, né? Então, se o índice de fluidez aumenta, é porque a massa molar diminui, tá? Então, a partir dessa equação aí, existe uma possibilidade a mais de você determinar, a partir de um plastômetro, um dado que é a famosa razão de fluxo, né? Então, a razão de fluxo é o quê? É uma razão entre valores de índice de fluidez obtidos em pesos diferentes. Vamos supor, você faz o índice de fluidez com um peso de 2 kg e faz o índice de fluidez com peso de 20 kg. Aí você faz a razão entre os valores de índice de fluidez, em que no numerador você vai ter o resultado referente ao peso maior e no denominador o resultado referente ao peso menor. Então, por exemplo, o índice de fluidez a 20 kg dividido pelo índice de fluidez a 2 kg, chamado razão de fluxo, né? O que as empresas obtêm a partir desse resultado, né? Elas têm um dado qualitativo aí sobre a curva de distribuição de massa molar, né? Porque se esse valor de FR, né, que é a razão de fluxo, se ele aumenta, então você pode ter uma noção qualitativa aí de que o material tem uma processabilidade mais alta, né? Eu sempre gosto de comparar, para exemplificar melhor essa razão de fluxo, por exemplo, se você pegasse 2 polímeros ali, em que o índice de fluidez para o peso menor, né, ele é igual, né? Vamos pensar, se você tem 2 polímeros e o índice de fluidez no peso menor, no de 2 kg, os índices de fluidez eles são iguais, né? Então vamos supor lá um valor 2 gramas por 10 minutos.
né? Aí você, quando faz um índice de fluidez num peso maior, de 20 quilos, aí você acaba detectando uma diferença aí, né? Você vai ver que o valor para um polímero vai dar maior que o outro. Então, quando você vai pegar a razão, vai dar diferente, né? Então, no momento que você faz essa razão, para um polímero que você tem a razão maior, isso quer dizer que ele vai tender a ter uma processabilidade maior, né? E qualitativamente, você pode dizer que isso é devido a esse polímero que teve uma razão de fluxo maior, ele ter uma distribuição de massa molar mais larga, né? E a gente pode ter essa noção a partir de novo dessa equação aqui, ó. Se você olhar, né, a equação, deixa eu dar uma arrumada aqui. Pronto. Se você olhar essa equação aí, olha só quando você usa o peso maior. Quando você usa o peso maior, isso vai afetar o ΔP lá, né? O ΔP é um indicador de tensão, e a tensão está associada ao peso que você usa, né? Porém, quando você usou o peso de 20 kg, que eu estava dando um exemplo, você usou para os dois. Então, se aumentar a vazão para um, vai aumentar a vazão para outro, né? Porém, se o resultado do índice de fluidez dá diferente, é porque você teve a mudança de uma outra variável, aí, que foi a viscosidade, né? Então, para um material que teve um aumento maior do índice de fluidez, né, quando você usou o peso maior, é porque a viscosidade caiu mais, né? Então, se a viscosidade caiu mais, você pode concluir que para aquela tensão aplicada, né, o material foi mais sensível ao cisalhamento, de maneira que a viscosidade começou a cair mais. Ou seja, ele teve houve uma evidência maior do efeito pseudoplástico, né? E sabe-se, como eu já falei num vídeo anterior, né, que polímeros de distribuição mais larga, eles são mais sensíveis ao cisalhamento, né? Então, se a gente fosse fazer aqui uma representação, né, desse comportamento aí, seria mais ou menos esse tipo aqui que eu vou mostrar, né, nesse desenho, né, seria isso aqui, né? Então, se você observar aí, né, a gente poderia considerar, né, a partir desse exemplo que eu estou dando, que para o peso menor, né, você tenderia a ter uma mesma viscosidade, né? Então, lá no início, em taxa de cisalhamento baixa, né, você tende a ter a mesma viscosidade, porém, com o aumento da taxa de cisalhamento, o que aconteceu, né? No caso aí, né, é melhor a gente pensar no aumento da tensão, né, que a gente mudou o peso, né? Obviamente que, ao aumentar a tensão, vai tender a aumentar a taxa de cisalhamento, né? Então, ao aumentar a taxa de cisalhamento, você observa que a viscosidade do polímero 1 começa a cair antes, né? Então, se ela começa a cair antes, qual é a conclusão, né? A conclusão é que você vai tender a ter uma vazão volumétrica maior e, portanto, um índice de fluidez maior, né, para aquele peso que você está usando, né? E isso, como eu já expliquei no vídeo anterior, você pode associar, né, ao polímero que tem uma razão de fluxo maior, ele tem uma distribuição mais larga, né? Aquela história que eu falei, né, das moléculas maiores, elas vão contribuir para a rede de entanglements numa distribuição mais larga. Quando você tem uma distribuição estreita, todas as moléculas tendem a contribuir de forma mais ou menos igual. Então é como se aquele esforço estivesse sendo sustentado por todas as moléculas, digamos assim, numa distribuição estreita, enquanto que no distribuição larga, o esforço está sendo sustentado mais pelas moléculas maiores, né? Então elas começam a ceder numa tensão menor, e é por isso que a viscosidade ela começa a reduzir, né? Então, isso é uma coisa muito conhecida, né, dessa associação, né, da distribuição de massa molar com a processabilidade de um polímero, tá? Então, o RF, como eu falei, é uma medida qualitativa, tá? Não é nada rigoroso, mas não tenha dúvida que as empresas de síntese, elas usam isso como um padrão, né? Como um padrão comparativo para os parâmetros ali de especificação, né, para as condições de síntese deles lá. Então, a razão de fluxo para certo tipo de polímero, polietileno, né, principalmente que eu conheci mais, né, mas polipropileno também, né, você usa esse parâmetro aí, né, como um dado a mais obtido a partir do plastômetro, tá? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, né,
É, se, por exemplo, o que eu poderia obter mais, né? Se eu tenho, por exemplo, um equipamento desse num laboratório, né? Tem um equipamento desse, só vou obter índice de fluidez, isso é muito limitado, né? Será que eu posso fazer mais alguma coisa, né? Então, uma coisa que a gente pode dizer, né, é sobre a limitação do equipamento comparado a um reômetro, né? Porque ele é praticamente o mesmo princípio, né? Se você pensar no reômetro capilar, né? O reômetro capilar ele tem as mesmas coisas ali. Você tem o barril, você tem as matrizes, né? Sendo que em vez de aplicar a pressão, a tensão, né, a partir de um peso, né, você tem lá uma coisa mediante motores, né, uso de motor, né? Você vai empurrar o material a partir de um motor e aí você controla a velocidade, né? Você tem diferentes velocidades no reômetro, né? E aí você tem uma margem muito maior, né, de resultados possíveis, né? Você pode testar o material numa faixa muito maior de taxa de cisalhamento, por exemplo, né? Você pode simular a taxa de cisalhamento semelhantes a uma condição real de processamento, como extrusão, injeção, coisas que o índice de fluidez ele não consegue, né? Você vai ter, principalmente pensando no mais tradicional que é o de 2 quilos, né? Você vai ter ali taxas de cisalhamento muito inferiores, né? Comparado a... Claro que tem uma coisinha aí que pode parecer que é errado, né? Mas um objetivo meu mesmo falar assim, né? Obviamente que a taxa de cisalhamento ela vai depender da viscosidade, né? Porque aí, no momento que eu coloco a tensão, a taxa de cisalhamento vai depender do material em si, né? Não é uma taxa de cisalhamento aplicada, né? No reômetro você tem uma taxa de cisalhamento aplicada, ou seja, você controla a velocidade, a tensão é uma resposta. Né? No índice de fluidez, não. A tensão é que você aplica, né? Existe essa leve diferença aí, né? Mas, de forma geral, a gente pode pensar assim, né? Para os pesos que a gente normalmente usa, as taxas de cisalhamentos que implicam, elas são muito inferiores às que você observa num processo real, né? Então, como os polímeros são sensíveis à taxa de cisalhamento, então, às vezes, a previsão pelo índice de fluidez, ela pode ser até errada, né? Porque, de repente, o material pode ter um índice de fluidez até menor do que outro. Vamos pensar aí, fazendo o ensaio a partir dos 2 quilos, né? Ele pode ter um índice de fluidez menor quando você testa naqueles 2 quilos, o que implicaria uma processabilidade pior. Porém, numa condição de extrusão, ele poderia reverter essa situação, né? Por quê? Porque, nesse caso, ele poderia ter um efeito pseudoplástico mais nítido, né? Ou seja, mais efetivo, né? E, nesse caso, ele teria uma situação, né, só prevista no ensaio realmente a partir de um reômetro, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui, né? Estou fazendo um desenho aqui, como seria isso aí que eu estou falando, né? Se você observar, por exemplo, aí, polímero 1 com polímero 2, né? Então, se a gente pensar... Deixa eu só fazer aqui uma segunda identificação, né? Se você pensar nessa reta aí mais ou menos vertical, né, que é a A, né? E a reta B, então eu poderia imaginar, né, que a reta A seria a partir do ensaio de índice de fluidez, né? Ou seja, em que a taxa de cisalhamento é baixa. Então, se eu for julgar a partir da reta A, né, então eu diria que o polímero 2 ele tem uma processabilidade melhor do que a 1, porque a viscosidade é menor, né? Porém, supondo que numa extrusão ou numa injeção você tivesse uma taxa de cisalhamento bem superior à que foi feita no A, você vai ver que o comportamento reverteu, né? Então, o polímero 1 tem um processamento melhor do que o 2, né? Porque, nesse caso, ele vai ter uma viscosidade menor do que o 2, né? Então, isso aí é uma coisa importante, né? De você saber, né? E também tem um outro aspecto aí, né? Que a gente não pode esquecer, né? Quando a gente fala viscosidade baixa, vai ser sempre processamento melhor, né? Mas sendo que a gente tem que saber que cada processamento vai exigir uma faixa, né? Isso aí não pode nunca se esquecer, né? Cada processamento vai exigir uma faixa específica de viscosidade, né? Não é assim, vou baixar, vai ser sempre bom, vai ser sempre bom. Às vezes você pode impedir que um processamento seja feito, né? Porque, por exemplo, extrusão sopro, você vai precisar de uma viscosidade alta,
né? Mas o detalhe é o seguinte, realmente existe uma diferença muito grande de massa molar, né? Então, se você pensa na extrusão sopro, com certeza todos vão ter massa molar muito alta, com certeza. E quando você está trabalhando só com de massa molar alta, essa história que eu estou falando aqui, tudo é válido também. Você vai ter as distribuições mais estreitas, distribuição mais larga, né? E essa história toda aí, né, da sensibilidade do cisalhamento, ela volta a valer do mesmo jeito, né? Não é que você, eu vou aumentar o cisalhamento, ele vai atingir uma viscosidade igual a um grade de injeção. Não vai, tá? Então, dentro da escala, dentro de cada escala, você vai poder tranquilamente falar essa história que eu estou falando aqui, tá? Um outro aspecto que eu gostaria aqui de acrescentar sobre o índice de fluidez, né, que dentro daquele assunto que eu estava dizendo, né, relacionado à possibilidade, né, de você obter mais dados, né, e não só um dadozinho de índice de fluidez. Por exemplo, se eu tenho esse equipamento no laboratório de pesquisa, por exemplo, né. Então, uma coisa que é possível de você fazer é, por exemplo, se você faz um estudo de degradação, eu queria chamar a atenção quanto a isso, né? Então, se você faz um estudo de degradação, uma das coisas que tendem mais a acontecer quando a degradação ocorre, é a mudança de massa molar, né? Então, se a massa molar muda, eu posso medir o índice de fluidez, né? A variação do índice de fluidez. O detalhe é que você tem que estar muito atento, né, ao tipo de degradação que você está estudando. Vamos dar um exemplo aqui, né? O caso, por exemplo, da degradação por radiação ultravioleta, né? Então, quando você faz estudo de degradação por radiação UV, vamos pensar aqui em corpo de prova de 13 milímetros de espessura, típico, né, para você fazer uma tração depois, um ensaio mecânico, né? Então, vamos pensar que você tem esses corpos de prova, você expõe a radiação, aí você vai lá, faz um ensaio mecânico, quebrou os corpos de prova com o tempo de radiação e tal. Aí você quer ver uma medida de massa molar e você vai fazer um índice de fluidez. Aí você pensa, poxa, vou cortar aqui esses corpos, né, depois do ensaio de tração, deixar num tamanho mais ou menos de um pellet, e vou colocar lá dentro do plastômetro e fazer o índice de fluidez. Qual é o problema aí? O problema é que a degradação por radiação, ela tende a ser muito heterogênea, né? Ela concentra-se muito na superfície, em camadas extremamente finas, né? Então, vamos pensando aí numa espessura de 3 milímetros, como eu falei, é como se você tivesse apenas 0,5%, 1% da espessura ali afetada, efetivamente, e o resto do material fica, digamos, predominantemente preservado, né? Aí, quando você coloca um material desse quebrado dentro de um plastômetro, provavelmente a mudança vai ser ínfima, vai ser muito pequena, né? De maneira que você pode ter um resultado ali que não fale realmente o quanto aquela região ali, que seria a camada superficial, ela degradou. Você vai acabar tendo uma degradação escondida, porque a parte interna do material ela foi preservada, né? Porque a degradação por UV, como eu falei, né, é uma degradação muito heterogênea que se concentra muito na superfície, né? Então, o correto aí seria o quê? Realmente você tirar uma amostra da superfície e colocar no plastômetro. Mas eu diria que fica praticamente inviável, porque a quantidade ela tende a ser insuficiente, né? E quando você faz um procedimento desse de remoção, o formato em si do material que sai, ele é muito inadequado para você preencher um equipamento como um plastômetro, tá? Então, se você trabalhasse com amostras finas, de repente, você tenderia a ter uma degradação mais homogênea, e você poderia até colocar a amostra como um todo, né? Mas mesmo assim eu diria que seria meio difícil você preencher o plastômetro, né, com amostras finas demais, pensando em filmes, né? Você teria um pouco de dificuldade, né? Quando eu trabalhei com degradação térmica, né, eu consegui resultados bastante interessantes, né? E nesse caso eu trabalhava com filmes, né? Eram amostras relativamente finas, né? E eu colocava essas amostras, elas eram aditivadas, né, com argila, e essa argila tendia a degradar, ou seja, a catalisar a degradação térmica do polímero, né? E realmente era uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes eu colocava 20% dessa argila no polímero, eu fazia uma mistura,
e ela aumentava demais a viscosidade do material, né? É de se esperar, né? Você coloca um material sólido ali num polímero, você espera que a viscosidade aumente. E a gente detectava isso. Era difícil até processar, né? Eu processava no moinho de rolos, né? Usado normalmente para mistura de borrachas, né? Você aumentava demais a viscosidade, né? Sendo que quando eu colocava esse material na forma de filme na estufa, né? E deixava um certo tempo lá, quando eu cortava ele e colocava no índice de fluidez, era uma coisa impressionante, né? O material escoava instantaneamente. Era indicando que a quebra de cadeias moleculares, das cadeias moleculares dentro da estufa, né, proporcionada ali pela presença, ou seja, acelerada pela presença dessas cargas cerâmicas que nós tínhamos com elementos metálicos, né, que catalisavam, né, aquela degradação, né. Então a quebra dessas cadeias, elas, elas superavam, né, em termos de viscosidade, né, o efeito que a adição de carga em si tinha no aumento da viscosidade. Então, a quebra de cadeia de polímero era tão intensa que a viscosidade caía muito mais, né, e superava em todos os aspectos, né, qualquer aumento de viscosidade proporcionado pela adição da carga cerâmica em si, né. Aí, no caso, a gente testava alguns aditivos estabilizantes, né, e via, né, quando colocava estabilizante, se de repente a massa molar caía pouco ou não caía nada, né. Então era esse mais ou menos o estudo, né. Então estou mostrando aqui que de repente para certos tipos de degradação pode ser que o índice de fluidez seja possível de se usar, né. Outra coisa que também eu fiz e também acompanhei outras pessoas fazendo, né, em que se usava o índice de fluidez, era, por exemplo, a degradação durante o processamento, né. Então vamos supor, você está testando ali um sistema de antioxidantes para proteger o polímero durante o processamento, né. Então, uma forma típica de fazer um teste assim é você fazer repeletização, né. O que é isso? É você colocar na extrusora o polímero lá com aditivo, aí quando ele passa, aí você coloca de novo na extrusora, sendo que cada vez que você coloca, você retira uma amostra para você testar, ou seja, você vai fazer o índice de fluidez em relação ao número de reprocessamentos que você faz, né? Então, aí você vai ter uma indicação. Como a degradação no processamento ela tende a ser no material como um todo, né, ou seja, volumétrica, né, então você pode fazer tranquilamente sem se preocupar com essa questão que eu estava dizendo de camada superficial, né, porque a degradação vai tender a ser mais ou menos homogênea. Né? Então, essa coisa de repeletização, né, vamos supor, repeletiza 5 vezes. E cada vez que você peletiza, né, você tira uma amostra. Então, você vai fazer o índice de fluidez a cada vez que você peletiza, e aí você vai ter uma noção ali se a quantidade de processamentos que você faz se afeta a massa molar, porque se afetar vai ter mudança no índice de fluidez, né? Então isso aí é um ensaio que você pode fazer tranquilamente, né? Por fim, né, eu gostaria de dizer que certos polímeros você não vai encontrar dados de índice de fluidez, né, porque às vezes a viscosidade é baixa demais, né? Então às vezes você vai ver muito mais, por exemplo, um dado a partir de viscosidade intrínseca, que é obtida a partir de soluções, né? Ou então uma técnica típica de massa molar mesmo, né? Você não vai achar dados de fluidez, tá? Embora você, às vezes, até na literatura, você encontre, né? Porque na literatura, quando você faz um trabalho científico, você pode improvisar, né? Então, às vezes você usa um peso extremamente pequeno ali, de repente, né? Coisa que se de repente, usando 2 quilos, você não conseguiria obter dados, porque a fluidez era tão extrema que não ia pegar amostra nenhuma, de repente você coloca um peso bem pequenininho ali, né? E aí você faz um índice de fluidez para aquela sua condição, né? Então a pesquisa ela possibilita isso, né? E também uma outra possibilidade uma outra coisa importante, né, é a questão lá do polietileno de ultra alto, né? Que eu sempre gosto de falar desse polímero, né? Você não vai encontrar dados dele, né? Então a massa molar dele você sempre tem a partir de viscosidade intrínseca também. Por quê? Porque se você colocar o polímero dentro de um plastômetro, você não vai ter escoamento nenhum. Então esse fluidez vai ser zero, né? É aquela história, ele é um termoplástico, ele funde, mas ele não flui, né? Ele pode até fluir sob uma perspectiva, digamos assim, científica, né? Se você colocar condições extremas de carga, mas eu estou falando do ponto de vista prático. Se você colocar o polietileno de ultra alto numa extrusora, você vai travar o equipamento. Se você colocar numa injetora, ele também não vai ter escoamento. Se você colocar no índice de fluidez, aquele peso não vai conseguir descer, não vai empurrar material ali, tá? Então o índice de fluidez vai ser zero, tá? Bom, era isso aí o aspecto principal, né, que eu queria falar. Eu estava com mais uma ideia aqui, mas
um momento eu esqueci. Então, eu acho que isso aí dá um complemento bom, né, sobre índice de fluidez, né? Então eu vou fechando por aqui esse vídeo, tá ok? Então até mais.